Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. A gente fica muito feliz de estar começando uma nova semana com uma série de mensagens. Nós vamos estar falando sobre o manto da paternidade, o legado de um pai de destino e sobre filhos maduros, né? Nós vamos estar com uma série de mensagens falando sobre essa questão muito séria que nós precisamos aprender todos os dias, compreender e viver, porque você foi chamado, querido, para ser filho de Deus. Quando você aceitou Jesus, você aceitou a paternidade de um pai de destino. E nós precisamos viver intensamente isso. Às vezes, como filhos, nós achamos que só temos direitos. É verdade que temos direitos, mas também temos que cumprir deveres, como verdadeiros filhos de Deus que nós somos. Então, uma série de mensagens que vai estar nos ensinando, vai estar nos mostrando o caminho para sermos filhos maduros, para vivermos realmente debaixo desse manto, dessa paternidade, e aí sim nós vivermos, não só sermos vistos como filhos de Deus, mas vivermos como filhos de Deus, filhos legítimos, que fomos comprados pelo alto sangue, pelo alto preço, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos estar orando. E eu queria que você, que é membro do canal, você compartilhasse essas mensagens, deixasse seu like. São mensagens bem curtinhas. Amém? E você que não é membro, você é convidado a fazer parte também do nosso canal, Pastor Fortunato. Se inscreva lá. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Que Deus ele fale com você durante toda essa série de mensagens. Amém? Que cada mensagem venha tocar o teu coração. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a minha vida e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha falar no mais profundo de cada coração, daqueles que vão estar nos acompanhando, Pai amado, nessa série de mensagens falando sobre paternidade, sobre filhos maduros. Nos ajuda a alcançar todo o entendimento necessário para vivermos, Pai, da forma que o Senhor quer que nós vivamos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeiro texto que eu vou estar destacando, e nós vamos estar falando um pouco desse texto, né? Alguns tópicos. Nós vamos estar falando lá na primeira carta de João, 1 João capítulo 3, verso de 1 ao 10. Que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem a esperança, assim como Ele é puro. Lá no versículo 4 do capítulo 3 de 1 João diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e não conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, e assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado prossegue do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha como que é necessário todos nós entendermos a realidade de ser filho de Deus.
não uma nomenclatura, não só um nome, mas uma conduta e uma forma de viver. Nós precisamos estar vivendo todos os dias debaixo desse manto de paternidade. E quando você vive debaixo desse manto de paternidade, você passa a manifestar o caráter do Pai. Sabe, vivemos numa geração em que, antecede a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está muito próxima. E a manifestação do anticristo, do enganador, já está acontecendo, irmãos. A grande realidade desses últimos tempos, esses últimos dias, existe um espírito de orfandade que tem reinado na vida de muitos, que estão até mesmo na presença de Deus, mas não conseguem ter um relacionamento de pai e filho, justamente por causa desse espírito de orfandade. Não consegue viver debaixo da disciplina, da palavra, não consegue caminhar na direção do Espírito, e com isso Satanás, o que ele vai fazendo? Ele vai entrando nessas brechas para paralisar os filhos de Deus. Porque existe uma certa expectativa, a palavra de Deus vai dizer em Romanos, pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, ela geme, e espera ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Mas como os filhos de Deus vão se manifestar se eles ainda não tomaram essa identidade para eles? Então não tem como se manifestar se não existe essa identidade de filho. E é sobre isso que nós vamos estar falando. Porque o que o diabo mais quer é que você viva debaixo desse espírito de orfandade. Você é filho de Deus, mas você não consegue viver como um filho de Deus. Você não consegue viver no caráter do Pai. E isso vai paralisando, a vida de muitos que estão dentro da igreja hoje, que conhecem a palavra, que leem a palavra, mas, infelizmente, não consegue viver debaixo dessa conduta. Essa é a nossa triste realidade. Então é tempo de se despertar para isso. É tempo de você entender quem é Deus na sua vida. É tempo de entender isso. O manto de paternidade já foi conquistado. E esse manto de paternidade foi conquistado na cruz. E esse manto de paternidade vai definir quem você é verdadeiramente em Deus. Então, a primeira coisa bem rápida que eu quero destacar, porque vai ser uma série de mensagens, todos os dias eu vou estar falando um tópico, nós precisamos receber esse manto de paternidade. Você precisa receber e tomar posse do manto de paternidade. 1 João, no capítulo de número 3, versículo 1 e 2 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é chamado filho de Deus por causa desse amor do Pai. E de fato nós somos filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Paternidade não é uma pessoa, é um manto. É um ambiente em que o Pai criou em Jesus para vivermos nele. Você passa a entender isso. Paternidade não é uma pessoa. Paternidade é um manto, é um ambiente que o Pai criou em Jesus para vivermos nele. Quando nós recebemos Jesus, o manto é colocado sobre as nossas vidas. A dificuldade de entender isso é o histórico de orfandade, onde a carência entrou, onde a rejeição entrou, o espírito de rejeição entrou e passou a dominar a alma. E isso vai prendendo o espírito e vai impedindo você de se apropriar desse manto de paternidade sobre a sua vida. É onde muitos têm andado, como órfãos dentro da casa do Pai. Então nós precisamos
entender e tomar posse disso, receber o manto de paternidade que foi conquistado lá na cruz. E quando você recebe isso, isso é colocado sobre você. Então você precisa entender. Existe uma dificuldade muito grande para se entender isso. Então o espírito de orfandade, ele precisa sair da vida de muitas pessoas. Talvez você teve um pai e esse pai ele não teve aquele total suporte, não te deu total suporte, e aí você viveu rejeição, e você transfere tudo isso para Deus. A carência, a rejeição, isso passa a dominar a sua alma. Então isso precisa ser lançado por terra da sua vida, para que você viva verdadeiramente como um filho de Deus. Eu queria orar por você, estamos apenas começando, e Deus vai estar falando ao longo dessa série de mensagens que vamos estar falando sobre manto de paternidade, legado de um pai de destino e filhos maduros. Amém? Eu quero convidar você a orar nessa hora. Pai, eu quero colocar a vida de cada pessoa que me acompanha nesta hora, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor vai de encontro à vida dos teus filhos, Pai. Vai de encontro à vida das tuas filhas, Pai. Quantos filhos, Pai querido, que não se sentem como filhos. Quantos filhos que estão na casa do Pai, mas, infelizmente, não se apropriaram do manto da paternidade. Por isso, ministra no coração de cada filho, de cada filha, meu Pai, para que eles venham viver verdadeiramente como filhos e filhas de Deus, debaixo do manto da tua paternidade. Eu oro para que o Senhor venha jogar por terra todo espírito de rejeição. Eu oro para que o Senhor venha jogar por terra toda a carência, Pai querido, Pai amado, que existe nesse coração. Eu oro para que o Senhor venha jogar por terra todo espírito de rejeição, Pai. Senhor, meu Deus, que o teu filho venha receber do Senhor um abraço. Que o teu filho possa receber, Pai querido, Pai amado, verdadeiramente esse manto que foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abençoa os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra e você foi chamado para ser um filho de Deus, minha filha de Deus. Você não foi chamado, sabe, para viver, sabe, uma vida no acaso, sabe, de qualquer jeito. Eu sou filho do acaso. Não, você não é filho do acaso, você é filho de Deus. Deus te chamou para você, sabe, levar adiante o caráter do Pai. Através de você, muitos vão ser recebidos como filhos de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra venha falar ao teu coração poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.